Seja muito bem-vindo a mais um episódio do BeTalk Podcast, nosso podcast que tem como base 3 pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. E hoje o papo vai ser sobre saúde e muitas outras coisas, hoje em dose tripla. Tenho muito orgulho de entrevistar aqui os 3 coaches da CrossFit City Wolves, Marcel, Vitinho e Ricardo. Por favor, se apresentem, façam as honras, sejam muito bem-vindos. Bom, queria agradecer primeiro pelo convite aí, Marcelão. Eu sou o Marcel, sou head coach lá da CrossFit City Wolves, e formado em educação física, treinador de CrossFit de nível 3. E aí tem a nossa equipe aqui, né? Os meninos que me ajudam a fazer as coisas acontecerem lá, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Muito bem. É isso aí, né? Queria agradecer também, então, a presença que chamou a gente, né, Marcelão? Eu sou o Vitinho, também sou treinador de nível 3, trabalho lá com o Marcel tem 2 anos. E é isso aí, acho que é isso. Beleza, valeu Marcelão aí pelo convite também. Eu sou o Ricardo, ou Pássaro, ou Passarinho, sei lá, como me conhecem. Também sou treinador de nível 3, tô lá na City Wolves com o Marcel, mais ou menos 4 anos, indo para 5 anos, por aí. Caramba, 2 anos já? 4 para 5. A hora que ele falou 2 anos, eu parei para pensar em você. Eu falei, pandemia, já lembro de você. Logo no pós. Caramba. E a City Wolves está com quantos anos? Dia 19 de outubro agora Vai fazer 10 anos. 10 anos de City Wolves. Muito bem, muito bem. 10 anos. Muito bem, muito bem. Gente, Não foi sempre City Wolves, né? como é que começou, Os Marcelo? primeiros 6 meses foram for time treinamento funcional, para depois a gente se afiliar a CrossFit e virar City Wolves. E falando nisso, já que a gente entrou nesse ponto, falando um pouco de história, como é que foi para começar a For Time, que depois virou City Wolves? Como é que foi isso? Como que surgiu isso no teu coração? Como é que Ixi. chegamos até aqui? Putz, a ideia de ter um espaço, assim, um box de CrossFit, não é nem um box de CrossFit, eu queria ter um espaço de treinamento funcional, né? Eu comecei a trabalhar com treinamento funcional em 2009, mais ou menos 2010, já comecei a ver coisas sobre treinamento funcional. E aí eu tinha uma ideia de montar, né? Aí eu trabalhava numa academia só de funcional. Tem um colega meu que despertou lá a ideia e falou assim, ó, monta um plano de negócio que eu te ajudo a montar uma academia só de funcional. E aí eu olhei pra cara dele e falei, plano do quê? Aí ele falou, plano de negócio. Aí eu comecei a montar, fui apresentando pra ele e tal, e aí no final não deu certo de a gente abrir junto, mas ele falou, ó, guarda isso aqui que algum dia alguém vai te procurar e você usa esse plano que tá pronto. E eu sempre tive essa vontade, né, de ter o meu espaço, de trabalhar, ser autônomo, né, ter o meu espaço, fazer as coisas do jeito que eu acreditava que seria certo. E aí, dentro dessa academia de função que eu trabalhava, e conheci meus primeiros sócios, né, a Patrícia e o Ricardo, Patrícia e o Rafa. E aí eu falei, olha, eu tenho um plano de negócio aqui pronto, vocês querem ver? Aí eles viram, e foi aí que começou, né? A gente abriu a For Time, achamos lá 70 metros quadrados, pequenininha. Abrimos uma For Time, ficamos lá durante 6 meses, tipo, negócio bombando. Falei, ó, pra bombar mais ainda, só senti passar a usar o nome CrossFit, porque eu já era treinador de nível 1, já tinha conhecimento do método. E aí eu falei, vamos abrir vamos colocar o nome CrossFit. Aí colocamos o nome CrossFit, foi questão de 2, 3 meses, a gente chegou num pico de alunos onde a gente não conseguia mais colocar ninguém para dentro. E aí veio um terceiro sócio que falou, ó, a gente pode aumentar isso aqui ou abrir mais uma. E aí nós abrimos a outra unidade maior, mudamos, e aí foi só crescendo, né? Foi crescendo, eles saíram, veio o Germano, aí depois veio a pandemia, e aí hoje estamos aqui completando 10 anos, né? Muito bem, você falou, você era level 1 2016, é isso, coach? Eu fiz o meu nível 1 de CrossFit em 2014. 2014. 2014. Ah, quando você Em abriu a For Time, 2015, você já era level já 1. era já que- a gente abriu a For Time em outubro de 2015, mas eu já era nível 1 desde 2014. Já tinha o conhecimento do CrossFit nessa época, aí, tinha 1 ano e pouquinho. Muito bem, e sem dúvida tinha pouca gente pensando no Brasil que tinha isso, Tinham né? poucos Há boxes. 10 anos atrás. 2015 foi quando teve o boom e tiveram alguns boxes de CrossFit que abriram e tal. Hoje, o Brasil chegou a ter seu segundo maior país com números de boxes de CrossFit. Em 2017 eu lembro que era assim, porque eu fiz meu 2017. TCC da pós, foi um plano de Isso, negócio foi. pro Eram box. 1000 boxes de CrossFit. Hoje em dia são pouco mais de 500, assim. Um pouco mais de 500.
Ainda assim é um número considerável, né? Considerável, mas já não é o segundo no mundo. É isso que eu ia perguntar, não é mais o Não é segundo. mais o segundo. Não sei dizer agora, se não me engano, o primeiro é os Estados Unidos, continua. O segundo, se não me engano, tá na Europa, alguma coisa assim, não sei que país que é. Uhum. Vitinho, e você? Como que você chegou até a City Wolves? O que que você queria ser quando crescesse? Como é Cara, que é? Porque a gente era minha criança, história- não tinha crossfit Não, pra não gente falar, eu tinha. quero trabalhar com crossfit. Infelizmente, não. Cara, eu brinco muito que quando eu era mais novo, eu sempre falava que eu ia largar tudo e ia fazer educação física na FMU. É uma parada que eu falava, assim. E desde quando eu me entendo por gente, por conta da doença que eu tenho, né? Por conta da diabetes, eu sempre quis fazer alguma coisa para cuidar dos outros. Sempre isso foi presente dentro de mim, né? E, cara, eu tinha encasquetado na minha cabeça que eu ia ser médico, que eu queria fazer ou pediatria ou endócrino, alguma coisa do tipo. E fui crescendo, adolescência, fazendo cursinho, e, cara, no meio da jornada, assim, eu falei, cara, eu não tenho cabeça pra prestar vestibular pra medicina. Eu falei, cara, eu não quero ficar me matando aqui de estudar pra fazer isso, eu não vou fazer isso. E durante a época de cursinho eu gostava muito da parte de química orgânica. E eu falei, pô, maneiro, eu vou fazer isso aqui. E uma coisa que tinha muito ligado à química orgânica era a farmácia. Então, cara, eu entrei em farmácia pelo Enem, como segunda opção na época lá do vestibular, e comecei a fazer farmácia. Fiz 3 anos de farmácia. E no meio do curso, assim, tipo, eu tinha um primo meu que é professor também de educação física, e ele começou a me passar uns treinos em casa. Eu sempre tive que me cuidar, né, por conta da condição que eu tenho, eu sempre tive que praticar alguma atividade. Então, eu fiz natação, fiz luta, comecei a fazer musculação durante um tempo, e nesse meio tempo eu tava meio paradão, sem fazer nada, e ele começou a me passar uns exercícios funcionais em casa. Então, cara, eu tinha uma barra de batente, fazia barra no batente, agachamento, pistol, todas as coisas que a gente tem no CrossFit, mas eu fazia em casa porque ele tinha um gancho meio puxado assim pro CrossFit. E aí até um dia que eu fui desencanando disso e, cara, procurei a primeira academia de CrossFit e falei, pô, beleza, eu vou treinar, vou ver o que que é isso aí. Cara, fiz a primeira aula, gostei, aí passei pelas aulas fundamentais lá, acho que da época quem começou, isso foi 2017, ainda tinha muito isso, né? Aí, cara, fiz as aulas e, tipo, no meio um dia eu tava com uma ex-namorada minha numa reflexão, falei, cara, eu não quero fazer isso, quero trabalhar com isso na minha vida. E aí peguei e prestei a faculdade de educação física, passei com bolsa, falei, puta, isso aqui é sinal, né? Deus falando, pode ir, vai. Aí eu mudei todo o plano e comecei a trabalhar com CrossFit, né? Isso foi lá em 2017, aí em 2018 eu tava começando a faculdade já. Foram 6 meses e aí nesse meio termo eu comecei a mandar alguns currículos, achei uma academia que eles me contrataram, comecei a trabalhar como recepcionista. E aí, putz, eu fiquei bastante tempo nessa academia. Eu fiquei, acho que foram 4 ou 5 anos entre recepção e começar a dar aula, assim. Uma academia convencional, Não, não, era um ou um box de box. CrossFit mesmo. É. E lá eles tinham o nome do CrossFit na época, mas assim, não era uma coisa tão CrossFit, né? Depois, mais pra frente, eu fui entender muito mais o que era isso quando eu conheci o Marcelo, né? Aí na academia chegou um momento onde só eu tava com o com o certificado de nível 1. E o meu nome estava atrelado como head coach, e aí foi nessa época que deu um desentendimento lá na academia, e eu acabei optando por sair de lá e bati lá no Marcelo. Falei, cara, quero conhecer mais sobre CrossFit. E aí, quando eu cheguei lá, eu já sabia dar aula, mas eu não tinha a concepção de como era conduzir realmente uma aula de CrossFit. Então, eu digo que isso em 2, 3 anos pra cá foi, acho que, onde eu me desenvolvi como treinador de CrossFit. E aí, eu posso puxar aqui a sardinha pro lado dele, que foi o cara que direcionou e guiou a gente pra lá. Então, a minha jornada com a City Wolves foi meio que essa. Eu já conhecia o boxe lá da época que era na outra unidade, passava muito, que era muito perto da casa da minha mãe. Uhum. E eu falei, pô, um dia, quem sabe, eu vou trabalhar lá. Sempre era um cara que tinha essa referência do nome do CrossFit, CrossFit, CrossFit. Eu me interessei e aqui a gente tá hoje, né? Com 3 treinadores de nível 3. E é Muito isso aí. bem. E você, Ricardo, como é que você chegou até a City Wolves? Cara, eu cheguei. Bom, eu cheguei na educação física também meio que um caminho parecido com o Vitinho, assim. Eu era de uma outra área, tinha uma outra formação, e aí em algum momento, assim, essa área já não fazia mais sentido para mim. Então, e o esporte sempre foi muito presente na minha vida. Eu sempre fui aquele moleque que fazia judô, jogava bola, corria, fazia tudo que era esporte, eu sempre gostei muito.
Em um determinado momento eu tava treinando musculação, e eu não gostava só de treinar. Eu tinha curiosidade de saber como funcionava, como se montava um treino e tudo mais. E nessa época foi justamente quando eu resolvi, falei, puta, eu não quero mais essa área, vou para educação física, que era o que mais fazia sentido para mim, sempre fez sentido. Comecei na educação física, mas eu estava muito mais inserido no mundo da corrida. Quando eu estava na educação física, fazendo a faculdade, eu estava inserido no mundo da corrida. Por causa da corrida, eu fui parar na musculação e no treinamento funcional, que eram os que falavam que ia preparar a gente para a corrida, além de só correr. E aí do treinamento funcional que eu conheci o CrossFit. Conhecendo o CrossFit, assim, foi meio que amor à primeira vista quando você faz o primeiro treino. Fiz o primeiro treino de CrossFit. E aí eu falei, porra, quero trabalhar com isso, cara. Vou atrás, né? Comecei a mandar currículo e eu fui mandando pelo Instagram, assim, tal, quero conhecer, quero fazer um estágio. Aí mandei pros boxes aqui da região da gente e fui parar na CrossFit Saúde. E aí comecei lá só assistindo aula, ficava assistindo, aí fui inserindo um pouco, comecei a ficar com um aluno iniciante, dar aula experimental, aulas fundamentais, e assim foi indo, até chegar no ponto de começar a realmente dar aula. E aí também fiz o Level 1 nessa época, mais ou menos final de 2018, 2019 que eu fiz o Level 1. E em algum momento, assim, os outros boxes, assim, tipo, não incentivavam a gente a seguir nesse caminho de, porra, vamos lá, vamos estudar, não sei o quê. E eu fiz um curso. Nem era um curso certificado da CrossFit, um curso de treinadores de CrossFit. E nesse curso falaram do Marcel para mim. E aí sim, aí eu fui lá, mandei pro Marcel e coincidiu nessa época ele tá lá com uma vaga. E aí mandei pro Marcel, a gente conversou, só que quando a gente conversou, fechou por causa da pandemia. Foi logo em seguida, fechou. E aí não teve. Foi aquela segunda fechada, não foi a primeira que durou mais tempo, né? Aquela segunda vez que fechou. Mas logo que reabriu, aí ele já me mandou, já conversamos, aí eu já entrei na City Wolves. E aí tô lá desde então. E aí é o que o Vitinho falou, assim, não falou, não é uma puxação de saco, não é nada disso. Mas de fato, lá na City Wolves, com o Marcel, que começou a dar valor para realmente estudar o CrossFit, não só entrar lá no piso preto e dar aula. A gente percebeu que aquilo, cara, aquilo demandava muito estudo, porque é uma modalidade complexa para se dar aula, você está lidando com muita gente ao mesmo tempo, com muito perfil diferente, e não é só chegar lá e no conhecimento empírico, você tem que estudar, e o Marcel sempre incentivou, cara, sempre cobrou a gente de estudar, de estar inserido junto lá da metodologia. E é isso, aí fomos pro level 2, já estando lá, já estando na City Wolf, fui pro level 2, e agora recentemente a gente conseguiu aí o level 3, e isso se deve muito ao que o Marcel faz, e o Vitinho também, cara, porque o Vitinho, a gente começou a trabalhar junto, o Vitinho também sempre foi focado pra caramba em estudar, a gente sempre estudou junto, nós três, o Marcel, a gente fez um grupo de estudo, que o Marcel conduziu aí pra gente, então foi um ajudando o outro e um puxando o outro para chegar onde a gente está aí agora. Pô, legal, eu acho muito bacana. Aí vou falar um pouco. Pra quem não sabe, eu sou aluno lá do box há 10 anos, tá? Eu acho muito legal porque eu sempre vi isso e eu acho que faz muito sentido esse negócio que vocês falaram. O grupo de estudos que vocês têm. Vocês não deixam de se aperfeiçoar com o Marcel, vira e mexe tem um rosto lá diferente, ou às vezes algum outro coach que eu vi que já passou, mesmo não tendo trabalhado, mas tem rostos conhecidos ali, eu já vi muito. E, meu, isso daí de vocês se qualificarem sempre, a gente vê o resultado na outra ponta. Aí eu falo como aluno, como cliente, né? Meu, a gente vê exatamente essa diferença. E outra coisa assim, eu não sei, tá lá pra frente, mas eu vou pular a ordem porque eu acho que faz muito sentido. Eu já escutei de muita gente que o trabalho na City Wolves, não só agora, né? Que agora já tem bastante tempo que tá com esse esquadrão aqui, mas é diferente de treinar em outros boxes. A que você acha que isso se deve? É alguma coisa que foi proposital, aconteceu, você enxergou e falou, vamos manter isso daqui, vamos manter esse ambiente familiar, vamos manter esse ambiente saudável. Como que você pensou Então, isso, coach? São 10 anos, né? E aí a gente
gente construiu o que a gente tem hoje, na verdade. Foi uma construção, com erros, acertos e aquilo. O que a gente errava, a gente aprendia e vamos melhorar. O que a gente acertava, falava, meu, isso aqui tem que continuar e vamos ver como que a gente pode fazer ainda melhor isso daqui. Eu acho que essa questão de ser diferente, até 2017, 18, a gente era novo ainda, né? Nós tínhamos uma visão do CrossFit que a maioria tem, que é, cara, todo mundo é atleta, vamos competir, vamos todo mundo, e era aqueles treinos que, meu, se o cara não saísse vomitando do treino, tava errado, era aquela coisa. Até eu começar a me interessar, de falar, não, peraí, não tá indo por um caminho, porque eu comecei a ver que eu tinha muito aluno que se machucava, eu tinha gente que ia embora, eu tinha gente que chegava e falava, isso aqui não é pra mim, ir embora. Eu falei, não, o CrossFit é pra todo mundo, a gente precisa mudar. A gente tinha uma atleta na época, então era influenciável também, porque eu queria preparar ela, e aí eu preparava o treino dela e falava, agora todo mundo vai fazer o mesmo treino. E o objetivo era diferente, né? Então, teve uma virada de chave aí, onde foi quando eu comecei a estudar para fazer o nível 2, aí você começa a entender um pouco mais do que é o CrossFit, além do piso preto, né? Você começa a entender por trás dele o que é ser um treinador, o que é você se preparar, cuidar de outras pessoas, né? E aí virou uma chave onde eu falei, não, peraí, a gente tem que ser diferente, a gente tem que se preocupar com cada um que tá aqui, com o condicionamento físico e a saúde deles, não para virar atleta, mas para eles viverem ao longo da vida, né? Que é um dos conceitos do CrossFit, que é você estar condicionado ao longo da sua vida. E aí essa chavinha virou, e aí foi quando a gente começou a tratar diferente as pessoas quando chegavam no box, né? Não tinha mais aquela questão, chegou atrasado 2 minutos, faz 10 burpees que você tá atrasado. Não, cara, você chegou atrasado, tá tudo bem, que bom que você tá aqui. Agora, ainda bem que você conseguiu chegar. Pior seria se você não viesse aqui. E tratar diferente, entendeu? Então, tinha os burpees, às vezes, numa brincadeira ou outra? Tinha. Mas não era mais uma questão de penalizar, mas sim, cara, pô, tá bom, a vida em São Paulo é corrida, você se atrasou, chegou, vamos treinar. Então você muda um pouco essa ficha, né? E aí as pessoas começaram a entender que, pô, eu posso chegar lá pra treinar tranquilo, eu vou ser bem recebido. E aí começou a mudar um pouquinho essa visão. Tanto é que quando veio a pandemia, 2020, nós perdemos 50% dos nossos alunos. E aí muitos alunos continuaram nas aulas online. Assim, a gente fechou num dia, né, que teve o decreto lá para fechar. Na outra semana, na época, a gente tinha um outro treinador, era o Augusto, ele virou pra mim e falou assim, cara, tem um pessoal comentando sobre uma plataforma que dá para dar aula online, chama Zoom. Falei, não, vamos atrás disso. Só que fechou acho que numa quinta ou numa sexta, no sábado eu fiz uma aula pelo Instagram, ao vivo para todo mundo, porque eu queria que a galera se mexesse ainda. Eu fiquei lá dentro do box com um celularzinho, não sabia se as pessoas estavam fazendo ou não, não sabia, não conseguia Dá pra interagir. ver, né? Exato. E eu só dei a aula. Falei, ó, agora vocês têm que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, agora tem que fazer isso. E aí na segunda-feira ele falou, ó, testei a plataforma, ela funciona assim. E a gente começou a dar aula. E acho que isso aí fez com que as pessoas enxergassem o quanto a gente se importava com a saúde delas, né? E a gente também começou a pensar, pô, é mais do que treinar alguém para ser atleta. É você treinar alguém para ficar bem pra vida, né? E veio aquelas questões de que a pessoa mais condicionada provavelmente ficaria menos doente ou, né, não teria... Então a gente começou a pensar muito mais nisso, né? E aí foi seguindo. Filho? Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa ele no cantinho ali, não mete não, filhão, por favor. Obrigado, Essa foi viu? boa, essa foi boa. Temos 2 produtores, gente, hoje. O Moacir fazendo tudo e o Noah tá aqui com a gente também. E aí o bichinho que ele mexeu tá fazendo um barulho ali, o estagiário. Ele não sabe desligar. Deixa ele ali, filhão, que ele para. Coach, falando da questão da pandemia ainda, de quem que foi a ideia de emprestar equipamento para os alunos? Essa foi minha. Eu falei, cara, vamos emprestar, porque a galera tinha que treinar em casa e só tinha cabo de vassoura, né? Uhum. Falei, mano, o que a gente vai fazer? Vassoura olímpico. Cabo de Falei, vassoura e galão de água, né? Vamos emprestar equipamento. E aí eu fiz uma lista, mandei lá no grupo, falei, galera, a gente vai emprestar equipamento pra vocês. E emprestamos. A galera passava lá no box, era tipo drive-thru. Passava, parava o carro na porta, eu saía com os Ixi. equipamentos, botava no carro, vai. O meu ficava no Não, porta-malas do ou carro, vai, porque eu descia pra Até treinar caixa. na Teve garagem. gente que levou caixa pra casa, gente que levou barra. gente que Eu levei levou barra, tudo. levei anilha, levei dumbbell, levei um monte de coisa. Emprestamos e acho que isso foi o que fez a gente continuar com um grupo grande de alunos, sabe? Porque 50% dos alunos se mantiveram pagando, praticando a aula, fazendo as aulas. As aulas online eram aulas cheias, cara. Sim. Tipo, você entrava na aula assim, tinha 15.
20 pessoas fazendo aula. Você ficava até, mano, caramba, tal. E, por um outro lado, essas aulas online desenvolveram uma habilidade nossa de treinador, na época era uma outra equipe, né? Que era, cara, a gente tinha que observar a galera pela tela, ver o erro e tentar falar pra ele, ó, você tá errando aí, você tem que melhorar isso aqui, cara. Foi totalmente diferente dar uma aula, né? E depois que abriu, ficou tudo mais fácil da aula, né? Ficou muito mais tranquilo. Então foi foi legal, foi uma experiência muito muito boa, assim. Assim, né? Então, dentro da Boa, dentro da situação. situação foi uma experiência boa. E outra coisa agora, você falando, pensando, pô, foi de março, meu, a gente fez um Open na A pandemia. gente fez um Então, assim, Open foi na quase um pandemia. ano até O fazer, Ricardo já tava, não tava no Open? Não, Não, ainda não. Foi Não. depois, logo na né? sequência, Foi logo você foi. Foi logo depois. Peraí, só um minutinho, gente. Ô, filho, chega. Tá bom? Brinca com o seu joguinho. Valeu. Porque, meu, foi quase um ano, todo mundo fazendo. É. E pra chegar, tá qualificado a fazer o Open. Que aí eu lembro que eram pequenos grupos que você dividia, tipo, a galera, pra quem conseguisse encontrar, fazer numa praça ou fazer numa quadra de um prédio, né? Sim, Eu lembro que a gente foi fazendo assim e foi muito legal. uma experiência Foi uma experiência bem legal. Foi bem, tipo, julgar a galera pelo vídeo. Inclusive, a CrossFit Internacional a gente fez um vídeo e eles pediram e eles fizeram. Tem no Instagram deles, tem no YouTube da CrossFit, contando a nossa história. Ah, é verdade. Contando a nossa história Pode de como crer, é foi o verdade. Open Online, cara. É verdade. Porque foi algo. Sim, foi muito Foi legal. único, cara. Espero que não aconteça de novo, mas, meu, foi. É, né? tiveram outros boxes que ainda fizeram alguma coisa assim, mas acho que A nossa cobertura a foi bem nossa legal. foi é. bem legal, assim, foi algo bem diferente mesmo. Assim, tá? Então, foi bacana. Gente, agora eu ia perguntar pra vocês como é que vocês se qualificam, mas a gente já falou de todas as atualizações. E a gente falou muito do level 1, 2 e 3. Como que é isso? Como que funciona isso dentro da CrossFit? Como que faz para obter essa certificação? Vocês três são coaches level 3, certo? Uhum. Vocês sabem quantos tem no Brasil com essa certificação? Sei Ah. que não são muitos, né? Não mais do que 90. Acho que não passa de 100, né? Não passa de 100. Menos de 100. Tem menos de 100 e, já que vamos falar, né? Claro, tem Em que São falar. Paulo, nós somos o único box de CrossFit que tem 3 treinadores de nível 3. Assim, não tem outro box em São Paulo que tenha isso. Para você que está assistindo, qualquer coach da City Wolves é level 3. Não quer dizer que qualquer um é level 3. É porque todos os coaches da City Wolves são level 3. Venham nos conhecer. São 4 níveis, né? E eu sempre faço uma relação como se fosse uma faculdade, né? Uhum. Então, uma progressão depois que você se forma. Então, o nível 1, você faz lá a faculdade. O nível 2, você faz uma especialização. O nível 3, você sai como um mestrado ali, alguma coisa, talvez um doutorado, né? E aí, o nível 4, é quando você já é mestre, na verdade. Então, seria o mais alto. Teve um mexicano que veio uma vez que era level 4, não foi? Que treinou com a gente? Mexicano não, ele é o Carlos, nossa, não sei se é a nacionalidade dele, se eu não me engano, ele é argentino. Eu lembro que era alguma coisa assim, alguma coisa eu não lembro. hispana aí, né? É, e ele é treinador de nível 4. 4, Nível né? 4. São poucos, esses são poucos. No Brasil nós temos só 2. É a Fran, é uma mulher, e o Matheus, são os 2 treinadores de nível 4 no Brasil, são os únicos 2. Pô, que legal. Que Mas diferencial eles pro podem box, falar um né? pouquinho mais aí de como que é, né? O que é o nível 1, 2, 3, acho que dá pra... Cara, vamos falar o nível 1. O nível 1 é meio que uma introdução ao que é o CrossFit, assim. Qualquer pessoa pode fazer o nível 1, você não precisa ser um professor de educação física. Eu ia perguntar isso. Inclusive, a gente tem aluno que fez o nível 1 já, sem ser professor. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que gosta de CrossFit deveria fazer o nível 1, porque é um curso, ele vai te apresentar a metodologia, você vai se aprofundar na metodologia. É um curso que dura 2 dias, que ele é prático e teórico, você tem uma prova no final do curso, mas é um curso que não é específico para um treinador de CrossFit. Fora do Brasil tem muita gente, nos Estados Unidos tem muitos alunos de boxe CrossFit que acabam fazendo o curso para ter mais conhecimento sobre a metodologia. Cara, eu nunca vi alguém que fez um curso de nível 1 e se arrependeu de ter feito. Todo mundo que faz, porque é um curso caro, infelizmente a gente tem que pagar em dólar no curso. Pra gente fica caro, mas mesmo assim, qualquer pessoa que faz sempre gosta muito, assim. A pessoa se aprofunda, conhece melhor o CrossFit e sai de lá, assim, meio que falou, cara, eu tô fazendo o esporte certo, mesmo que não seja um treinador, um aluno. E fala assim, cara, eu tô fazendo uma modalidade que eu sei que vai funcionar na minha vida, vai ter muito benefício.
Um nível 2 aí sim já é mais específico para treinador e tal, mas o nível 1 eu acho assim, você gosta muito de CrossFit, você quer conhecer um pouco mais, eu indico para qualquer pessoa que faz CrossFit um dia fazer o nível 1. O nível 2 é você pegar tudo que você tem no nível 1 e botar na prática como treinador no piso preto. O nível 2 é praticamente isso. E hoje em dia, para você ter um box, antigamente pra você ter um box de CrossFit, você tinha que ter o nível 1. Então você ia lá, se cadastrava, registrava, fazia a solicitação para usar o nome CrossFit, e aí você tinha que ter um nível 1 para você poder Que fazer foi o isso. que o Vitinho, à época, no outro Na box, época do era outro box, atrelado o ele level era 1 atrelado. dele Isso. ao nome. E aí, o ano passado foi? Já isso. Passado ou retrasado que Anunciaram ano Foi no retrasado Open e Hand entrou, Open e do outro entrou ano. em vigência, acho que ano passado. que agora para você ser o lore, né, ser o administrador ou responsável técnico do box, de uma academia de CrossFit ou de um box de CrossFit, como a gente fala, você tem que ser treinador de nível 2. Por quê? Cara, o nível 1 é o básico, é o que o Pássaro falou, é a base, vai saber a base do CrossFit. Agora, o nível 2, você aprende realmente como aplicar aquilo de forma segura, eficiente e eficaz, que é outro tríade do CrossFit ali, seguro, eficiente e eficaz. E aí você aprende a ser um treinador, você aprende os 6 pontos lá, né, de um treinador eficaz. Então, assim, o nível 2 te prepara para isso. Então, quando você faz o nível, foi quando eu falei que virou a minha chavinha lá em 2018. Eu comecei a estudar e falei, opa, peraí. Eu não tô aplicando a metodologia do jeito que ela tem que ser aplicada. Eu tô aplicando do jeito que alguém, algum dia chegou no Brasil e falou assim, ó, vamos fazer assim que assim é bom. Vamos treinar a galera igual atleta. Faz 3 WODs num treino um dia só, faz... E aí a metodologia não fala isso. Quando você lê a apostila de nível 1, você fala, não, peraí, não é assim que se aplica a metodologia. É diferente. Então, se você quer ser um treinador de CrossFit, você tem que fazer o nível 1 e ir atrás para você fazer um nível 2. Se você é um entusiasta só, cara, o nível 1 é muito legal para você entender a fundo o que é a metodologia, entendeu? Então acho que é bem bacana isso. Eu ia pegar o gancho do que o Ricardo falou da questão do nível 1 ser um curso para todo mundo. A gente precisa deixar claro também que assim, é um curso para todo mundo, mas se você quiser atuar como profissional de CrossFit dando aula, você tem que ter o CREF também, né? Que é a certificação de educação física aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil tem que ser dessa forma. Mas quando eu fiz o curso de nível 1, eu acho que eu fiz bem depois deles. O meu certificado de nível 1 ele é de 2019. Então, tipo assim, eu comecei a trabalhar com CrossFit em 2018. Logo depois eu comecei a trabalhar na recepção, então tipo, eu tive um contato muito grande com o CrossFit antes de fazer o curso. Então eu lembro até hoje da sensação de chegar para fazer o curso lá e falar, tipo, ah, beleza, eu já sei o que é CrossFit. E, cara, é uma parada meio assim, eu comparo até com uma sensação meio Disney, tá ligado? Tipo, você chega lá e fala, tipo, nossa, eu não sei nada, tá ligado? E acho que toda vez que você faz um curso da CrossFit, você sai com essa mesma sensação de, caralho, eu não sei nada. Mas isso é muito bom. Isso quer dizer, primeiro, que cara, tem é muito bom. conteúdo e que você tá aberto. Porque se você também chega falando, não, eu sei tudo, na tua cabeça você vai achar que E sabe aí- tudo. Coisas que chegaram achando que sabiam tudo, não se deram muito bem na prova, não. Exato. Tipo assim, aí a gente faz o certificado nível 1, acho que é meio que isso, né? Igual eles falaram, uma introdução pro CrossFit. O nível 2 é você meio que lapidar um machado em sentido de como se portar dentro de uma sala de aula e como se importar com todos os outros aspectos de uma aula, né? Ver se o cara vai chegar lá e sair bem do jeito que ele chegou, até o momento de você entender que é muita coisa, que fala muito sobre a metodologia, né? Que intensidade é igual a resultado. E que, como o Marcel falou, não adianta você colocar 3 WODs no meio de uma aula. Pode parecer bobo, mas é muito. Acho que pra mim, pelo menos, fica muito lógico hoje que se, por exemplo, a gente vai ter agachamento num treino, eu preciso te ensinar a agachar. Eu não posso te pedir para você chegar num treino, a gente vai fazer um treino técnico de, sei lá, puxada, e na hora que eu vou te botar para fazer a intensidade, você começa a agachar. Sendo que eu não te ensinei a agachar, e você tem que agachar com 80 quilos no treino. Pode parecer bobo, mas no nível 2 isso fica muito claro. E acho que do nível 2 para o nível 3, acho que eles concordam também quando a gente faz essa afirmação de que o nível 3 acho que ele acaba sendo um certificado, ele é bonito, ele é bacana de você ver, pô, legal, os caras estão no nível 3. Mas acho que a parte mais rica é você chegar é o processo de você chegar ao nível 3. Este a gente não falou muito, né, mas do nível 1 e do nível 2 tem uma prova, e essas provas elas estão atreladas ao curso.
Para você tirar o certificado de nível 3, você tem que ter, a CrossFit deixa disponível uma lista são mais de 100 artigos. Você tem que ler todos esses artigos, fazer o curso de nível 1, nível 2, tem o curso de CrossFit Kids, CrossFit Masters, tem online, cursos online. E aí você tem que ter todas essas ferramentas, e aí é uma prova de 160 questões, e você tem 4 horas para fazer. 4 horas pra fazer. 160. Em inglês. Não. Hoje já é tá traduzido, traduzida. hoje já tem acesso. Ela não é em português, ela é traduzida. Traduzida. Isso foi uma coisa que foi foda também. Foi difícil. Às vezes é até mais difícil do que se Cara, fosse no inglês direto. Porque a gente inglês. lida muito com o CrossFit em inglês, então É. tem traduções que não fazem sentido. Aí assim, você né? tá pensando, cara, o que ele quis dizer essa tradução aqui? que ele Você vai no que o cara, que a mulher do Google quis dizer. Aí você chega na sua conclusão lá e acha a Mas resposta. eu posso nem falar isso porque o cara que traduziu a prova eu conheço. Não, delícia. Deixa pra lá, deixa pra lá. Agora, esse negócio Melhor de não, tradução aí, cara, uma coisa muito engraçada. Eu lembro do começo do boxe e do meu treino, que eu fiz um ano de funcional e o meu professor na época do funcional foi que falou, ó, tem determinados boxes aqui na região que eu moro. E aí eu falei, vou procurar. E no primeiro dia que eu corri 10 quilômetros no Ibira, quando eu terminei de correr, eu encontrei, vocês estavam fazendo um treinão lá. Isso foi julho de 16, acho. E aí eu conheci vocês, aí começa a treinar e tal, meu, aí tem squat, aí tem snatch. Eu mandava um squat, tipo, meu, eu não sabia nada do que eu tava fazendo. E foi quase um ano, eu virava pro Zé, virava pro cabeça. Que é? Ele, tipo, e assim ia. Rolando, né? Exato, e assim Tem um a curso de gente. vocabulário A gente atrelado, exato, também, exato. CrossFit é para. Então, agora voltando um pouco. Definitivamente CrossFit, então, é para todos, coach. Inclusive para quem quer ser atleta, para quem quer alto rendimento, Isso. também tem espaço para ele. O CrossFit, qualquer pessoa pode praticar CrossFit. Ele não tem uma restrição para assim, não, esse tipo de pessoa não pode. Talvez, assim, essa frase ela é meio perigosa, né? CrossFit é para todos, mas não é para qualquer um. Esse para qualquer um é porque a pessoa ela precisa realmente entender que ela vai se entregar. Ela vai ter momentos de desconforto, porque a gente trabalha com alta intensidade. Então a pessoa também ela precisa querer, ela precisa estar aberta a aprender movimentos que talvez ela nunca tenha imaginado que ela vai fazer. Ela tem que estar aberta a ver, às vezes, uma pessoa fisicamente olhando mais fraca do que ela, levantando mais peso do que ela tem que estar mentalmente preparada para isso. Ela tem que estar preparada para ver, às vezes, uma pessoa mais velha que ela, fazendo mais coisas do que ela consegue fazer, porque ela está começando naquele momento. Então, assim, o não é para qualquer um, não é porque, não, esse tipo de pessoa, não é isso. É que a pessoa, ela tem que querer, ela tem que estar disposta a sair de uma zona de conforto, a treinar além daqueles 30 minutos caminhando na esteira. Porque o que define o CrossFit são movimentos funcionais variados, realizados em alta intensidade. Os movimentos funcionais são movimentos que a gente faz no dia a dia. Empurrar, puxar, agachar, levantar. Variados todo dia tem um treino diferente. E a gente usa 3 modalidades, né, para complementar esses treinos. São modalidades de levantamento de peso, ginástica, que é você controlar o seu corpo, e movimentos cíclicos, ou movimentos aeróbicos. Vai correr, pular corda, remar. A gente mistura tudo isso aí e esse é o variado. Tá? O variado também é o tempo que você vai fazer o treino, é a carga que você vai usar no treino, é a distância que você vai correr. E alta intensidade. A alta intensidade é algo que ele é negociável em cima do seu condicionamento físico atual. Então, você falou, eu corri 10 km lá no parque. Só que eu tinha 150 quilos, né, coach? Eu lembro dessa fase. A galera dava volta em mim em vez de dar volta no quarteirão quando eu entrei no box, velho. Eu mesmo já entrava na piada. Eu Ele não fazia. esquentava, velho. Já adiantava, né? Mas assim, a pessoa, alta intensidade vai depender muito do nível de condicionamento físico de cada um. Sim, claro. O que é intenso para mim pode não ser intenso para você, pode não ser intenso para ele. Então, e esse é o papel do treinador. E aí é onde a gente fala que no nível 2 você aprende, que é você olhar para aquele cara e falar assim, é melhor ele fazer 5 repetições a menos, porque ele ainda vai continuar dentro do estímulo que eu quero no treino e vai ser intenso para ele. Foi o caso de ontem, né? Sim, foi pré-ontem, né? Ontem a gente fez um frango. Se a gente for ver a intensidade, se a gente pegar o treino de ontem e de hoje, que a gente tem lá na academia, são bem legais porque são 2 treinos com estímulos totalmente diferentes e de intensidades diferentes. Por exemplo, o de ontem era um treino super curto. Super curto é curto, né? 7 minutos, 8 minutos, curto. Mas...
mas de altíssima intensidade. O treino de hoje é um treino que a galera tá levando 18, 20 minutos para terminar, onde a intensidade é um pouquinho menor, talvez o volume ele é maior. Então, não dá para você ter os dois. É quando eu falo de você ter 3 WODs no mesmo dia. Você não consegue dar alta intensidade nos 3 treinos. Você vai dar alta intensidade em um. Talvez 2, mas assim, você não vai conseguir dar alta intensidade. E uma das coisas que preza no CrossFit é movimentos funcionais variados em alta intensidade. Baixa ou média intensidade, você está fugindo do que seria o prescrito do CrossFit. É que acho que a gente pode ressaltar também a ideia de que intensidade ela é relativa no ponto de que a gente vê muitos lugares hoje em dia tendo 3 WODs no mesmo treino, como a gente estava falando aqui. E para talvez uma grande maioria da população que pratica atividade, isso pode ser intenso. Ou você ficar 1 hora ali do seu treino fazendo e suando. Onde, na verdade, se você ficar 1 hora na esteira caminhando, você também vai suar. Então, talvez a gente vá até um pouco na contramão e talvez por isso que lá a gente tem um box diferenciado, onde a gente coloca ao pé da letra o que quer dizer intensidade. Então, a Fran, para quem não sabe, né, é um treino onde a gente tem que fazer a série 21, 15 e 9 de 2 exercícios. Você tem que agachar e empurrar uma coisa para cima da sua cabeça e você tem que fazer uma puxada. Geralmente os treinos de 21, 15 e 9 eles estão atrelados à ideia de você fazer tudo isso sem parar. Então você vai fazer 21 agacha e empurra, 21 puxa, 15 agacha e empurra, 15 puxa, 9 e 9. Você deveria fazer desse jeito, independente do peso que você faz. A gente geralmente fala sobre tarefas para tempo, e quando a gente fala de tarefas para tempo, o interessante é você terminar no menor intervalo de tempo possível. E é assim que você vai conseguir ter intensidade. Então pode ser muito diferente eu fazer esse mesmo treino fracionando a minha série de 21, a minha série de 15 e a minha série de 9, é um treino completamente diferente de você fazer 21, 21, 15, 15, 9, 9. É desse jeito que a gente vai te entregar a intensidade. Só que acho que é muito difícil pra galera entender isso. Então, talvez a gente tem que tentar deixar isso bem claro no dia a dia pros nossos alunos, no sentido de, tipo, cara, Marcelão, eu quero que você pegue a barra, você vai fazer 21. Você vai pegar outra barra lá, você vai espindurar, você vai fazer 21. Você vai fazer 15, depois você vai fazer 15, depois você vai fazer 9, você vai fazer... Ah, mas eu consigo fazer isso com 40 quilos. Tudo bem, mas eu quero que você não solte a barra. Ah, então eu não consigo. Então beleza, então você vai fazer mais leve. Ou não, a gente vai reduzir um pouquinho o número de repetições. É desse jeito que a gente vai te entregar a intensidade. E não deixando você só se movimentando porque você tem que suar durante 1 hora. E é um bom exemplo. Esse treino é um bom exemplo que a gente pode dar quando a gente fala que o CrossFit é para todos, mas não é para qualquer um. Porque assim, a gente vai te dar todos, que nem o Vitinho falou agora, a gente vai te dar todas as ferramentas para você entrar numa alta intensidade. A gente vai reduzir sua carga, ou vai aumentar a sua carga, vai falar quanto que a gente quer que você faça sem soltar a barra. Tudo isso está no nosso controle. Mas se a gente faz tudo isso, toca lá o 3, 2, 1, vai, a pessoa pega a barra, faz 3 e quer descansar, aí entra a parte de assim, a intensidade, cara, é você que vai dar no seu treino. A gente vai te dar as ferramentas para isso. A gente não pode fazer por você. Só que eu não posso fazer por você o seu treino. Então, assim, pô, eu quero que você faça 21 sem soltar a barra. Pô, se com 10 segundos você soltou a barra e descansou, cara, A gente errou. eu não posso fazer nada, entendeu? Então, assim, você tem que estar disposto, cara. Tem que ter a sua parte no treino. A gente vai trabalhar, cara, mas você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto, você tem que estar disposto. Se você treina com a gente, você sabe disso. Um treino desse, cara, se você não terminou largado no chão, você fez uma franja e não terminou caído no chão, querendo buscar ar, não sabe da onde, os dois aqui passaram mal, inclusive. Você termina esse treino e não sai desse jeito, você fez. A sua franja tá errada, pode ter certeza disso. Eu lembro no final da aula, eu perguntei pra você ontem, eu falei, cara, a barra foi fácil. Mas não é que a barra foi fácil. É que o peso que tava pro thruster tava um pouco acima do que eu tinha que fazer. Beleza, tipo, tá ótima a ideia é sair vendo Jesus, né, meu? A conexão com Deus no CrossFit é muito boa, porque você sempre dá um oi pra ele e volta. Se não é religioso, você vira. Exato. Mas assim, é isso, cara, exatamente. E é muito louco, porque você sai do treino assim, aí você para e pensa, fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois, no instante seguinte, você fala, mano, amanhã eu preciso estar aqui de novo. Exatamente. Preciso estar aqui de novo, não tem conversa, é muito louco. E todo mundo, né, que faz, pensa... E tá tudo bem ver a pessoa também achar que não é pra ela. Sim. A pessoa chegar lá, já teve gente que chegou e falou assim, olha, isso aqui é muito intenso pra mim, eu não consigo. Tá tudo bem. Ela só precisa estar ciente que ela precisa praticar alguma atividade física. E essa é uma consciência muito que a gente tem, que é,
Cara, se a pessoa não se identifica com o CrossFit, às vezes eu tenho um aluno que chega lá e fala assim, olha, eu quero cancelar, eu vou fazer outra coisa. Eu falo, cara, vai, mas não deixe de treinar. Porque a gente acredita na metodologia do CrossFit para mudar a vida das pessoas e para que elas sejam mais saudáveis, que elas tenham mais condicionamento físico. E quando eu falo condicionamento físico, eu não tô falando que ela tem que ser um atleta, correr, não. Ela tem a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia dela sem dificuldades. Chegar em casa sem luz e conseguir subir a escada. Conseguir até lá. subir a exato, escada, isso. entendeu? Ir no mercado e conseguir carregar as sacolas do mercado. Pô, mas tá pesado. Não, pegar 2, 3 sacolas, às vezes levar as compras do mercado do carro até o elevador numa viagem só. Porque ela tem força ou ela tem uma capacidade de segurar aquele monte de peso e andar 100 metros, 50 metros que seja. A ideia é que a pessoa continue se mexendo. E o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas param de se mexer. Elas começam a facilidade, né, da tecnologia, a facilidade do dia a dia, levam as pessoas a ficarem mais preguiçosas. E aí elas começam a deixar de praticar atividade física e vão praticar, às vezes, aquilo que é legal. Eu não tô falando que você não tem que praticar o que é legal, que se diverte, porque isso aí faz bem pra cabeça. Sim. Mas ela tem que lembrar que ela precisa ter um condicionamento físico mínimo para realizar tarefas do dia a dia e envelhecer com esse condicionamento físico, sabe? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo capacidade física, vai perdendo habilidade física, os níveis de saúde vão diminuindo. E aí a ideia é que a gente prolongue para que essa curva de perda seja cada vez mais lá para frente. E você treinar em alta intensidade, com movimentos funcionais e variados, faz com que essa curva demore mais para chegar lá embaixo, entendeu? Então, essa é a consciência. E tá tudo bem, então. Eu falei, a pessoa não quer treinar com intensidade no CrossFit, escolha a atividade que ela vai fazer, mas faça com vontade. Vai lá e se entregue naquele momento. Pô, eu quero fazer só musculação? Cara, vai e treina musculação de verdade. Bota peso, treina força, sabe? Faz um treino que te canse e que você não saia da academia falando, ah, beleza, não fiz nada. Né? E a gente tá falando só de uma variável que é a intensidade do treino. Mas para você ter qualidade de vida, tem a nutrição que talvez seja a base de tudo, né? A pergunta é essa: o que é a pirâmide do CrossFit? Cara, quer que eu mostre as É costas? verdade, aqui, ó. Tem aqui nas Vai na costas. camiseta A aí, ó. pirâmide é essa daqui, ó. Legal, próxima pergunta. Então, agora. Não. Tá aí, a pirâmide do CrossFit, ela fala o seguinte, na verdade, a base da pirâmide é a nutrição. Então, assim, você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma boa nutrição para que você tenha energia para realizar qualquer outra tarefa do seu dia a dia. E aí, se você for pensar assim, o que eu deveria fazer? Você precisa comer bem, você precisa ter um condicionamento cardiovascular bom, então você precisa correr, precisa pedalar, precisa nadar, pular corda, fazer atividades que elevem a sua frequência cardíaca e que melhorem o transporte de oxigênio, vamos falar mais tecnicamente, pelo seu corpo. Depois disso, você precisa ser capaz de dominar o seu corpo, seriam os movimentos ginásticos. É você conseguir andar bem, se pendurar numa barra, fazer uma flexão, agachar e levantar. Você precisa ser capaz de controlar o seu corpo no espaço. Depois, você tem que ser capaz de... Então, você tem um bom condicionamento, você consegue controlar o seu corpo, é você controlar uma carga externa. Seria a parte de levantamento de peso. Então, você é capaz, você tem força de levantar uma carga externa. E lá no topo da pirâmide, a gente tem o esporte, que é onde você põe tudo isso de baixo, a nutrição, o cardio, o ginástico e o levantamento de peso, à prova. Então, o esporte que você vai praticar pode ser o futebol, pode ser o jiu-jitsu, pode ser surf, qualquer esporte coisa. é onde você pega tudo isso aqui e põe em prática. O melhor resultado que eu vejo dos alunos é quando eles chegam para mim e falam assim, cara, fui correr Esse é o. e eu nem treino. Tem uma aluna que fez assim, ela fez um post desse, a Gi. Ela fez um post falando assim, eu nunca treinei corrida, eu só treinei CrossFit. E ela completou a primeira prova de 5 km dela sem nunca ter parado para fazer um treino de corrida. Ô, louco. Com menos de 30 minutos. Com menos de 30 Pô, minutos. sub 30. Sub 30. Parabéns. É um ótimo resultado. Sim. Você vê aluno que às vezes pratica algum esporte, pô, eu fui surfar, cara, tô surfando melhor. Eu fui andar de skate, tô andando de skate melhor. Eu fui jogar bola, fui jogar tênis, e assim vai. Quando você escuta isso dos alunos, no topo da pirâmide, porque o cara botou em prática lá tudo aquilo que está sendo feito embaixo, entendeu? Então, quando a gente fala que a nutrição é o mais importante, porque ela vai te dar o combustível para que você realize as outras tarefas, né? Pode complementar aí.
Deixa eu ver a cola aqui de novo, deixa eu ver a cola aí. Não, na metodologia, nas apostilas também a gente vê que o CrossFit ele é uma metodologia core, né? Fala que é uma metodologia central. Ela serve de base para as outras modalidades, que está descrito aí na pirâmide. E também que ela é uma metodologia de treinamento do core, do centro do nosso corpo. E a gente ouve muito falar, a gente fala muito sobre isso, sobre ser, que é uma característica de movimento funcional, né? Que ele é feito do centro para as extremidades, que é a parte de você dominar o seu corpo para você ter capacidade de fazer todas essas outras coisas. De você praticar o jiu-jitsu, de você treinar alguma outra coisa que você goste, fazer uma corrida e coisas do tipo. Quando você falou, Marcel, da ideia de não ser para todo mundo, a gente tem que trazer também a ideia da intensidade para a mesma coisa que você falou, né? Do que a intensidade é relativa para cada um. Igual você falou da questão do pace dos 10K, né? Às vezes tem gente que nem consegue correr 10K. Mas eu acho que eu vejo muita gente que acaba desistindo do CrossFit, de praticar, né? E acho que é compreensível. Concordo que as pessoas têm que continuar treinando e praticar outras coisas, mas eu acho que falta um pouquinho também, às vezes, as pessoas tentarem um pouquinho mais. Porque quando ela conseguir entender que, tá, beleza, cara, às vezes eu não. Até uma conversa que a gente teve, né? Qual que é a necessidade da minha mãe chegar na academia e fazer um bar muscle up, por exemplo? Pra quem não sabe, o bar muscle up é um exercício que a gente sobe em cima da barra, né? A gente fica em cima da barra. Qual a necessidade de uma mulher de 50, quase 60 anos fazer um bar muscle up? Porra, se ela fizer, que do caralho, né? Mas qual que é a necessidade dela fazer? Às vezes ela só precisa, cara, conseguir se pendurar na barra, isso já vai ser uma puta vitória, né? Acho que a gente não pode deixar de citar, tipo, o Xavi, a Celinha, o Gerson, são pessoas, acho que o público lá da City Wolves já é uma galera bem 30 a mais, assim, 30, 40 a mais, né? E acho que eu pelo menos admiro muito, né? Essa galera que continua praticando, porque, cara, CrossFit é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Não é fácil, mas, cara, ela vai te dar muitos frutos, pô. Pô, a gente tem o exemplo do Otto, cara. Essas pessoas que o Vitinho falou são pessoas que estão entre 59 e 72 anos. 72 anos. 59 e 72 anos. Tipo assim, mano, e estão lá praticando CrossFit. E já estão há um bom tempo na Um academia. bom tempo. O Gerson tem 10 Gerson anos de é- CrossFit junto, cara. Cara, mas Essa acho que o ápice é o Otto, né, bicho? É o Otto. O Otto também é um Fala aluno do nosso quê? de Fala 10 do quê? anos. Conta a história, Conta aí. Não, você que acompanhou ele, eu só citei aqui, pô. O Otto É teu aluno antigão. O Otto é meu aluno antes de eu ter o box de CrossFit, na verdade. Né? Ele treinava na mesma academia de funcional que o Marcelo treinava. Eu dava aula. E quando eu abri o box, ele foi lá treinar com a gente. E aí ele sempre treinou com a gente, tal. Ele é médico. Ele sempre treinou com a gente em alta intensidade. Tinha alguns problemas de saúde. E ano passado? Foi ano passado. Agosto, ano passado? Foi julho, acho. Foi perto do meio do ano. Né? Foi. Cara, ele teve um infarto, né? Teve um infarto depois que ele treinou. Ele acabou de treinar, chegou na casa dele e teve um infarto. Foi pra UTI, fez 3 cirurgias no coração, teve 3 paradas cardíacas, teve que ser reanimado na mesa de cirurgia e tal. E hoje ele tá lá treinando, fazendo tudo que ele fazia antigamente. Tudo. Não é que, mas ele não pode. Não, ele faz tudo. Ele corre, ele levanta peso, ele se pendura na barra. Ele, no começo, claro que foi tudo Gradativo. gradativo. Né? Não Sim, foi que ele sim. saiu agora eu vou. Não. Foi tudo gradativo. Mas hoje ele tá lá e ele faz tudo, cara. Ele faz Então, tudo. e aí que a tudo. gente tem que trazer a ideia da intensidade, né? O que é a Cara, intensidade o pra que ele é a nesse intensidade quadro, de um né? cara que acabou de infartar e ele tá treinando, bicho. Né? Se no nosso treino a gente tem uma corrida de 400 metros, pode ser que ele caminhe em 100. E O ok. cara tá lá, e beleza, mano. Sim. E beleza. Aquilo lá é intenso. Hoje ele corre os 400 Sim, metros. agora ele já não vai voltou, caminhar. já tá Mas no normal. começo ele caminhava. Caminhava. Fazia uma caminhada mais forte, voltava com o reloginho dele, controlando a frequência cardíaca. Hoje ele ainda olha o relógio, controla, mas ele já conhece o corpo dele. Ele já sabe quando é intenso, quando não é. Ele não voltou, às vezes, com algumas cargas que ele levantava antes, até porque talvez ele nem precise levantar mais. É o aquelas pra cargas. quê, né? É o pra quê. Talvez ele não precise mais. Ele só precisa manter a função do corpo dele. E tá lá treinando. Então, assim, cara, sim, CrossFit é pra qualquer pessoa. Independente do seu nível de condicionamento ou o que você tenha passado, você pode fazer. Uma pergunta. CrossFit
é competitivo ou cooperativo? Nossa. Cara, eu acho que ele tem um pouco dos dois, assim. Uma grande... que muita gente fica no CrossFit, faz muita gente ficar no CrossFit, é o lance da comunidade. É de você estar inserido num grupo que está lá sofrendo, compartilhando o sofrimento com você, Uhum. e tá todo mundo lá se ajudando, que isso, você treina, você sabe disso, o último a terminar é o cara mais aplaudido do treino. Tem esse lance de você estar se ajudando da comunidade. Mas, cara, eu acho que a competição é inerente ao ser humano e principalmente dentro de um ambiente esportivo. Então, você vai querer competir e é saudável até um certo ponto você querer competir. Uhum. Você tá com seu coleguinha lá do lado treinando, você quer terminar antes dele, quer levantar mais peso que ele, desde que isso seja feito com segurança, obviamente. Mas, assim, não há mal nenhum em ter a competição. É saudável pro CrossFit, te ajuda a se superar, a ganhar mais resistência e tudo Tem mais. mais intensidade. Mas eu acho que assim, Também. são duas coisas que caminham juntas no CrossFit, as duas fazem parte, mas acho que a cooperação, a comunidade é muito mais importante dentro do CrossFit do que a competição. Você pode fazer CrossFit sem ser uma pessoa competitiva. Eu não sou competitivo, por exemplo, mas assim, eu acho que a comunidade é um lance muito importante dentro do CrossFit. Competitivo também não é competitivo. É isso que eu ia falar. Essa é a frase que eu mais escuto de quem é extremamente competitivo. Eu não sou Não, competitivo. eu não sou. Imagina. Com certeza eu não sou. Cara, eu tava pensando numa forma de colocar isso. Não, porque assim, real, eu vou falar, cara, eu não sou competitivo pensando na ideia de que, tipo, cara, se eu perder, tá tudo bem. Você não é competitivo? Para o ímpar? Ímpar. Vai. Vai. Ganhei. Bem feito. Toma. Beleza. Então, tipo assim, eu acho que ele, quando você fala entre ser competitivo e cooperativo, eu acho que essas coisas elas têm que andar juntas, cara. Sim, sim. Porque, pô, sei lá, se a gente fez um treino nós três aqui e eu ganhei, pô, legal. Eu sou o mais pica daqui, legal. Só que, cara, a hora que o Passarinho, a hora que o Marcel ganharem de mim, eu acho que eu vou comemorar com eles. Uhum. Porque ele ganhou de mim. E aí eu acho que entra nesse o papel da comunidade. Acho que, sei lá, quem treina comigo sabe que, cara, eu vou estar sempre brincando junto com você no treino, vou tentar dar um tiro mais rápido que você na corrida, vou tentar levantar mais peso que você, tentando prezar pela segurança, lógico. Sim. Mas eu acho que isso é um gatilho legal para a comunidade, porque aí quando você estiver treinando, você vai estar sorrindo e você vai estar se divertindo. Eu acho que essa tem uma parada, essa parte muito lúdica do treino que muitas outras coisas não tem. Por exemplo, num treino de musculação, você não vai ver um cara dando risada fazendo rosca bíceps. Eu confesso que eu só penso em dois esportes que tem isso, o CrossFit e o skate. Sim. Então, cara, eu acho que essa parte da competição com a cooperação, elas têm que se casar, entendeu? E aí, cara, você vai criando vínculos, tipo... Cara, é legal você levantar um peso maior do que alguém que tá junto com você ali, mas também é legal você falar, pô, que da hora que você levantou mais do que eu. Uhum. É legal. Teve um Weekend Wars, acho que foi 2017, coach. Acho que foi o primeiro que a gente foi com muitos trios pro campeonato. E acho que tinha um trio de adolescentes lá, os meninos se inscreveram. Não sei se foi categoria errada, acho que não, né? Porque os caras não iam deixar passar. Mas estavam eles e todo mundo adulto fazendo. Todo mundo terminou lá no ginásio do Morumbi, só tava a raia deles. E tava todo mundo que tava naquele ginásio torcendo pelos Porra, três. isso é A hora que bacana. acabou, meu negócio, cara. Tipo, você tá ali, Mas você você é contagiado pelo negócio. É muito louco Você vê isso. no games, no CrossFit Games mesmo. Tem a menina, esqueci o nome dela, que vai subir a escadaria com peso, que todo mundo vai atrás dela, A última aplaudindo. chegando. Foi a última a naquela prova terminar do saco lá, do né? saco. Cara, ela foi a última a chegar e todo mundo aplaudindo. Ela foi, nossa. Se você perguntar pra mim quem foi que ganhou aquela prova, eu não sei, mas eu sei Mas você que lembra ela foi a dela, última exato. que todo mundo foi. Então, assim, E aí é a comunidade, Pô, é né? verdade, legal. eu lembro, é verdade. Isso é legal, isso é muito legal dentro do CrossFit. É a tá? comunidade, É a né? comunidade. Então, Gente, o papo tá sensacional, mas a gente tá caminhando pro final. Vou fazer uma pergunta pra vocês. B-Talk. Lado B. Fala rapidamente aí um lado B de vocês, alguma coisa que vocês fazem, ou que vocês desejam fazer, ou que vocês faziam, que não é todo mundo que saiba. Não precisa falar que roubou um banco, pelo amor de Deus, hein, gente? Calma, hein? Vamos ver. Cara, o que eu mais faço, assim, que eu gosto de fazer muito fora do CrossFit, fora da educação física e tudo mais, você sabe, você até citou aqui, é tocar.
Sempre fui o moleque que teve banda de garagem, sempre toquei. Rock, meu. Rock and roll, Rock, rock and meu. roll, obviamente. Mas é um negócio que eu levo até hoje, assim, na pandemia, por exemplo, quando tava tudo fechado lá, comprei um ukulele para aprender a tocar o ukulele durante a pandemia, que eu não sabia tocar, nunca tinha pegado naquilo, mas é um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu aprendi tudo que eu sei tocar, eu nunca fiz aula, eu sempre toquei sozinho e tal. Obviamente que eu não toco bem, mas é o suficiente para se divertir, Sim, fazer um som isso com os aí, amigos isso aí. lá e tá tudo certo. Isso aí, Vitinho. Cara, acho que eu sou meio nerdola, né? Acho que todo mundo sabe, mas eu sou meio nerdola. Eu gosto muito de ficar jogando no computador, inclusive jogo com os moleques da academia. A gente brinca dessas coisas, CS, coisa de tiro. E assistir anime também, mano. Nerdola, acho que esse é o lado B aí. Tudo bem. Você, Marcelo. Cara, eu sempre. Não é muito de se esconder, porque tem um monte lá no box de skate. Mas eu sempre gostei de andar de skate, ando de skate. Agora não tanto por causa da cirurgia, tô voltando. Surf, mas algo que eu faço, assim, que acho que ninguém sabe, eu gosto de jogar videogame também. É, Eu adoro jogar videogame, mas eu não gosto de jogar igual eles online. Eu sou velho, né? Então eu não gosto de jogar online. Você joga na tua. Ele joga em Eu jogo. Pô, ainda é mais legal. Eu jogo. Eu gosto de jogar ali, tipo, por campanha lá no Call of Duty, tentar campanha, fico lá sozinho jogando. Eu adoro meu Jogar Super Nintendo. FIFA. O que eu mais gostava de jogar era o FIFA Street. Aí, ó. Mas aí. Street. FIFA Street. Street, é. Mas é algo que, tipo. Às vezes eu gosto de fazer, eu pego o videogame do Léo lá, ponho na sala, vai todo mundo dormir, eu ligo o videogame e fico lá jogando sozinho de madrugada lá. Vou falar nada que eu pegava o Switch do No, eu coloquei o Super Nintendo pra jogar Mario Kart, tudo quadriculado lá, a gente jogava, cara, a isso gente aí. jogava. Gente, pra gente fechar aqui, eu vou pedir pra vocês darem um autógrafo nessa camiseta, onde todos os entrevistados assinam, que nem Olha que final de legal. ano de escola. Caramba, Que da hora. Então, por favor, Parece mesmo. a ideia é essa, por gentileza. Tem que fazer, filho? Tem que fazer? Seu nome já tá ali já? Já. Já assinou? O No tá aqui. Ainda não fiz o nome dele. Nossa, é verdade, né, filho? Pode ser. Agora. Fácil, fácil. Fica aí, sem ver. Esse é nosso fim. Valeu, valeu. Gente, voou essa hora. Obrigado Passou rápido. mesmo pela atenção. Obrigado por dividir as ideias, dividir um pouco do conhecimento. Parabéns, continuem assim. Valeu, Moacir. Valeu, Noah, da produção aí. Depois defeitos especiais. Você viu? Obrigado a vocês que acompanharam esse episódio com a gente. Espero que você possa ter curtido e se divertido assim como eu. E até a próxima. Valeu! Valeu.